Antes de começar esse vídeo, quero fazer um aviso rápido para vocês, tá bom? Nós da 5 Pontos aqui criamos uma lista de livros que nós queremos por ter uma teologia saudável, por ter uma teologia bíblica. Então, se você quiser adquirir algum livro de teologia saudável, ou mesmo uma bíblia de estudo boa, eu vou te convidar a acessar aqui o link aqui embaixo para você poder ser edificado, para que você possa ser melhor equipado na sua vida cristã, tá bom? Então não deixa de conferir o link aqui embaixo de uma seleção especial de livros para você. Que Deus te abençoe e fale com você através desse vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima. E as Escrituras nos dizem que quando Abrão percebeu aquilo, ele chegou para o seu sobrinho e disse-lhe a seguinte coisa: olha, não é bom, e eu estou parafraseando o texto, com que briguemos, com que discutemos, mesmo porque fazemos parte da mesma família. Vamos fazer o seguinte: para onde você for, eu vou em direção oposta ou contrária. Se você escolher a campina, eu vou para as montanhas. E se você olhar para as montanhas e preferi-las, eu irei em direção às campinas. E o texto vai dizer que Ló escolheu a campina que era regada. Mas é interessante que o texto vai dizer que ela era regada como o jardim do Senhor. É interessante você observar que o texto vai dizer que levantou Ló os olhos e viu a campina. Ele olhou para aquilo dali e ficou embasbacado, encantado com a beleza daquele lugar e a sensação que ele teve de que aquele local seria ótimo para que o seu rebanho, o seu gado pudesse ser cuidado da forma efetiva. Entretanto, ele sabia que se ele escolhesse esse local ou esse lugar, Abraão iria para outro. Entretanto, vale a pena ressaltar ou relembrar que era Abraão o detentor da promessa de Deus quanto àquele local, e não Ló. Mas Ló é tomado por um encantamento, e seus olhos ficam deslumbrados com aquilo dali, e ele tem a sensação de que aquela campina parecia ser o jardim do Senhor. Eu não sei se você já se deu conta, mas essa afirmação é de uma riqueza, de uma profundidade enorme. Já percebeu, por exemplo, que existem inúmeras pessoas que confundem a campina de Sodoma como o jardim do Senhor? Já se deu conta que existe um bocado de gente que olha para as coisas desse mundo, para os valores, para os preceitos, para os ideais, para as perspectivas, e quase que inebriados, tomados por uma compulsão, deseja a todo tempo se aproximar ou vivenciar dentro desse contexto daquilo que parece ser o jardim, mas que não era o jardim. Mas o texto também é extremamente interessante, porque diz que Ló ia armando as suas tendas até que ele chegou a Sodoma. Observe que esse encantamento dele vai fazendo com que ele paulatinamente vai se afastando do Senhor, vai se afastando do seu tio e vai armando as suas tendas cada vez mais próximo de Sodoma. Aliás, permita-me falar um pouco sobre Sodoma. Sodoma era uma terra de homens maus e grandes pecadores. Gênesis capítulo 13, verso 13, vai dizer que aquela terra era uma habitação de homens perversos. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então veja o quadro. Aquela família estava habitando no mesmo lugar. Havia prosperidade entre os pastores, mas a terra não compunha ou não tinha condição de absorver todos. Abraão fala para Ló: escolhe o lugar que você deseja ir, que eu vou para o outro. Ele olha para a campina e vê que aquilo parecia um jardim. E a ideia do texto é como se estivesse apontando de fato para o Éden. Era como se fosse aquele lugar perdido outrora, que tinha sido destruído pelo Senhor em virtude da queda de Adão e de Eva. Mas ele olha para aquilo e ele se encanta e ele vai armar a sua tenda. Só que ele não percebe que cada dia ele se aproximava mais de Sodoma. E Sodoma era uma terra de homens maus e grandes pecadores. Não somente isso, em segundo lugar, Sodoma era um lugar de aberrações. Gênesis capítulo 19, verso 5, diz que chamaram Ló e disseram, aquele texto conhecido por todos nós: onde estão os homens quando os anjos foram visitar ou convidar ou tirar Ló de Sodoma? Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite?
traga-os aqui para que tenhamos relações com eles. Então perceba, ele olha para o jardim, parece ser o jardim do Senhor, ele se encanta com aquilo e vai se aproximando cada vez mais de Sodoma sem que se dê conta disso. E Sodoma era também uma cidade que não se importava com aquilo somente com aquilo que Deus dizia ou pensava. Na verdade, Sodoma tinha se tornado numa cidade que havia relativizado o pecado. Uma cidade arrogante, soberba e passível de juízo. Agora, meus irmãos, há algumas lições que o juízo de Deus sobre Sodoma nos traz. Se não, vejamos. A primeira delas é o cuidado com a aproximação do mundo. É muito interessante porque, assim como Ló, nós também nos encantamos com a campina e sem que a gente se dê conta, a gente vai armando as nossas tendas cada vez mais próximo dessa cultura absorta em malignidade. Não sei se você já percebeu, mas nós vivemos num tempo extremamente relativo. Conceitos outrora absolutos, aos quais nós considerávamos inegociáveis, em parte têm sido negociados pela Igreja de Cristo no nosso país. Quantos não são aqueles que possuem uma visão clara, por exemplo, concernente ao que é família, e que hoje já não conseguem entender a família segundo os pressupostos do passado? Quantos, por exemplo, não tinham uma visão clara e firme quanto à relação, quanto à sexualidade, quanto ao namoro, quanto ao casamento, e hoje, por se aproximarem de Sodoma, estão perdendo essas perspectivas, perdendo essas percepções, considerando os conceitos das Escrituras ultrapassados, chamando aqueles que pensam de forma diferente, de conservadores, de fundamentalistas, de indivíduos que não possuem flexibilidade nas suas percepções. A aproximação de Sodoma fez com que, paulatinamente, Ló se aproximasse ou já chegasse àquela cidade e fixasse residência lá. O juízo de Deus sobre Sodoma nos faz entender que a gente precisa tomar cuidado com o mundo. Mas não somente isso. A gente precisa tomar cuidado com o pecado. Eu sei que não é politicamente correto nos dias de hoje nós falarmos sobre pecado. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem ouvir mensagens que lhes falem bem, que lhes façam bem. Nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas querem ouvir mensagens que não as confrontem em suas incongruências, idiosincrasias, patologias. Nós vivemos num tempo onde as pessoas hoje querem ouvir mensagens que lhes satisfaçam a alma. Nossos templos estão repletos de coaches, de ministros da confissão positiva, que tentam trazer dicas preciosas para que a pessoa possa ser feliz e mostrar para todo mundo, como diz a canção A Favela que Nasceu. E nessa perspectiva, abandona-se conceitos, valores e vai se armando tendas cada vez mais perto, cada vez mais próximo de Sodoma, relativizando o pecado. Isso me faz fazer a seguinte indagação e o seguinte questionamento a você. Em que lugar você tem armado as suas tendas? Aonde você tem armado a sua existência, ou fincado, ou fixado os seus olhos? Será que você tem levantado os seus olhos e se encantado com a beleza desse mundo? Será que você tem levantado, erguido os seus olhos e se encantado com aquilo que Sodoma pode lhe oferecer? Be careful, como diz o americano. Cuidado. Isso pode ser letal, isso pode ser fatal para a sua vida. Será que você tem entendido, tem compreendido, tem discernido que armar as tendas, ou a tenda perto do socorro de Sodoma e de Gomorra, pode ser um fator destruidor para a sua vida?
Primeiro, a gente começa a relativizar as Escrituras. A gente começa a dizer que a palavra de Deus não é palavra de Deus. A gente começa a dizer que a Bíblia não é lâmpada para os nossos pés. A gente começa a achar que não precisamos seguir os princípios, os preceitos, os conceitos, os valores, as virtudes das Escrituras. Começamos a achar que a Bíblia é ultrapassada, que ela precisa ser negociada, que ela precisa ser reescrita, que ela precisa ser reinterpretada. A gente começa a olhar para Sodoma e dizer o seguinte: não, a beleza que tem lá, o jardim que tem aqui, é como se fosse o jardim do Senhor, parece ser o jardim do Senhor. E aí a gente vai deixando de lado as Escrituras e paulatinamente a gente vai caminhando cada vez mais longe da palavra do Senhor, e quando a gente se dá conta, a gente está vivendo num cenário absorto de pecado e absorto em malignidade. Eu não sei se você já se deu conta, mas a queda dos indivíduos nunca se dá de forma instantânea. Às vezes a gente ouve a notícia de que um indivíduo, uma pessoa, ela não está querendo mais compromisso com Cristo, tornou-se agnóstica, em alguns casos tornou-se ateia, não quer mais ouvir do Evangelho, e você pergunta: mas como chegou assim? Será que foi de forma súbita? Não. Encantou-se com a Campina. Encantou-se com o derredor de Sodoma e Gomorra, e sem que se deu conta, caminhou a largos passos em direção